As taxas das Treasuries de 30 anos atingiram o maior patamar desde 2007, refletindo a percepção de que os juros altos podem ser a nova realidade na economia americana e global. Ibovespa fecha em baixa novamente, na esteira do mau humor entre investidores com a alta das Treasuries americanas. A primeira frase foi tirada de um onde investir, e a outra é fictícia, mas poderia ter saído das análises de mercado mais recentes. Mas antes de entender o que tá rolando agora, você precisa saber o que são essas tais de Treasuries. Bora começar então pelo começo. As Treasuries nada mais são do que o nome dado ao título soberano americano, ou seja, o título da dívida emitida pelo governo americano. Sabe aquela dívida pública que a gente fala tanto no Brasil, que o governo precisa recorrer por gastar mais do que arrecada com impostos e contribuições? É a mesma coisa. Todo governo recorre ao endividamento em menor ou maior grau, pegando emprestado de quem quiser comprar sua dívida em troca de juros. Aqui no Brasil, os títulos da dívida do nosso governo são os títulos do Tesouro, aqueles que a gente investe por meio do Tesouro Direto, tipo o Tesouro Selic ou o Tesouro IPCA+. Lá nos Estados Unidos, são as Treasuries e quem compra é praticamente, todo mundo, literalmente. Investidores como eu, você e outros aqui no Brasil podem ter investimentos em Treasuries por meio de fundos de investimento internacionais, por exemplo. O governo brasileiro, inclusive, é um que tem investimentos em Treasuries também. Eles fazem parte da Reserva Internacional, que é gerida pelo nosso Banco Central aqui no Brasil. E outros países do mundo fazem a mesma coisa, como a China, o Japão, a União Europeia, o Reino Unido e basicamente o mundo inteiro. Sim, gente, os Estados Unidos devem para praticamente todo mundo mesmo. E aí vem a pergunta, mas por que as Treasuries são consideradas a mãe de todas as taxas de juros? Por conta do baixo risco. As Treasuries são o investimento considerado mais seguro do mundo, porque o risco de crédito é do governo americano. Ou seja, quando você compra uma Treasury, você está emprestando dinheiro para o governo dos Estados Unidos. Daí o risco de crédito é o risco do governo da maior economia do mundo não te pagar. Esse risco, ele é zero? Não, ele nunca é. Mas ele é bem baixinho relativo a todo o resto do mundo todo. Nunca aconteceu na história do governo americano não pagar sua dívida. Só na guerra de 1812, quando parte do prédio onde ficava o Tesouro Nacional Americano pegou fogo. E como tudo era de papel, de fato eles não conseguiram pagar a galera. E olha que os Estados Unidos estão emitindo dívida pública e dólares há uns 200 anos. Só que nem sempre foi assim. Teve momentos na história que os títulos do governo britânico, por exemplo, tinham esse status quo de o mais seguro do mundo. Só que desde mais ou menos o fim da Segunda Guerra Mundial, a moeda americana e os títulos soberanos do país são considerados os investimentos com o menor risco do mundo. Por isso, eles são considerados o risco base. Consequentemente, as taxas de juros atreladas às Treasuries, que é a taxa de retorno oferecida para quem investe nas Treasuries, de diferentes vencimentos, são vistas também como base para todos os investimentos do mundo. E é por isso que mercados no mundo inteiro acabam sentindo movimentos para cima e para baixo das taxas das Treasuries americanas, justamente porque elas são consideradas como a base do risco. E por serem o risco base, as taxas de juros atreladas às Treasuries, elas são usadas na maioria dos modelos de precificação de ativo financeiro no mundo todo, tipo ação ou título de renda fixa. De maneira simplificada, na hora de avaliar o risco e o valor de determinado ativo financeiro, que pode ser uma ação, uma moeda ou até mesmo um outro título soberano, os analistas começam a contar a partir do risco zero, sendo essa a taxa paga pelas Treasuries. Assim, quando essas taxas se movimentam subindo ou descendo, elas acabam impactando praticamente o mercado no mundo inteiro. Por exemplo, quando as taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, que são as Treasuries com vencimento de 30 anos, elas sobem, isso quer dizer que o governo americano está pagando mais
para se financiar. Enquanto isso, no Brasil, as nossas taxas de juros de longo prazo também tendem a subir com esse movimento. Afinal, se os Estados Unidos estão pagando mais para investirem no título de menor risco do mundo, no caso deles, quem que é o Brasil na fila do pão para oferecer menos ou manter as taxas onde elas estavam antes das Treasuries subirem? Em geral, o impacto dos movimentos das Treasuries no mercado de ações também segue a mesma lógica. Ou seja, se a renda fixa com o risco de crédito considerado o menor do mundo tá pagando mais, no caso as Treasuries, por que se arriscar comprando ações? Além disso, lembra que eu falei da história da precificação do risco, que parte do risco zero? Quando as taxas das Treasuries de longo prazo sobem, o valor justo das ações tende a cair como resultado. Ou seja, dá pra ver que tá impactando lá o mercado de renda fixa, o mercado de ações, todo mundo, né? Isso não é só nos Estados Unidos. Esses impactos, eles se espalham nos mercados por todo canto. Bom, agora que você já sabe o que são as Treasuries, como que elas impactam todos os mercados, a gente pode falar do que tá rolando atualmente. As taxas de juros das Treasuries de vencimento mais longo subiram nos últimos meses, atingindo patamares que não eram vistos há mais de 15 anos. Adivinha o que aconteceu com as taxas de juros de longo prazo no mundo? Isso mesmo, elas subiram também, na crista da onda das famosas T-bills, que é o apelidinho das Treasuries. E o que aconteceu a nível global foi a desvalorização de títulos pré-fixados que já tinham sido emitidos, os mercados de ações sofrendo e os países emergentes sofrendo ainda mais por serem considerados mais arriscados. Lembra lá da história da fila do pão? Pois é. E por que tudo isso tá acontecendo? Como tudo em economia, não tem só uma razão por trás dessa alta das taxas das Treasuries, e sim um conjunto de motivos. Vamos para alguns dos principais. A economia americana, ela segue aquecida, mesmo com os juros altos. Isso alimenta o medo da inflação seguir mais alta por mais tempo, o que exige juros maiores para controlar a alta de preços. Além disso, tem também um forte aumento de gasto público nos Estados Unidos. Isso aumenta o quê? A percepção de risco fiscal. Pois é, gente, isso não é só no Brasil. Isso, consequentemente, aumenta o quê? O retorno exigido pelos investidores para financiar os Estados Unidos, ou seja, as taxas das Treasuries. Porque é aquilo, né? Se o governo gasta ainda mais, os investidores já precificam o que pode dar inflação lá na frente, já cobra mais e aí vira todo um bololô. E com o risco maior, eles pedem sim retornos maiores para compensar. Ligado a isso, a gente tem uma questão mais técnica, que é a própria emissão de títulos pelo Tesouro Americano. Por que o governo tá gastando mais? Ele tem que ter mais dívida. E para ter mais dívida, ele tem que emitir mais títulos. E quanto maior a oferta desses títulos no mercado, menor o preço. É uma questão de oferta e demanda, né, gente? Menor o preço e aí maior a taxa. E por último, vem as decisões de outros governos, que diante do aumento de toda essa incerteza geopolítica que tá rolando no mundo e até política lá nos Estados Unidos, tem reduzido a compra de títulos americanos, diversificando mais as suas reservas internacionais. Lembra que eu falei lá no começo que o Brasil comprava bastante título, assim como o Japão, a China, etc? Então, alguns desses países estão diminuindo essa compra, sendo a China um dos principais. Beleza, mas o que a gente pode esperar olhando pra frente? A gente deve ver uma certa estabilização do movimento dessas taxas das Treasuries, mas não dá pra esperar que elas vão cair assim pro patamar que elas estavam no pré-pandemia, que era praticamente 0%. Isso significa, gente, um novo normal. O tal dos juros mais altos por mais tempo veio e deve nos acompanhar. E como quase todo mundo, o mundo mesmo, investe nas Treasuries, além delas serem lá, né, utilizadas para precificar a maior parte dos ativos do mundo, as Treasuries mexem com o meu, o seu e o nosso dinheiro. Então é bom ficar de olho no conteúdo lá na reconnect.rico.com.vc, que a gente te conta tudo o que tá rolando no mercado e no mundo dos investimentos. E se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e comenta se ficar com alguma dúvida. Eu fico por aqui, até a próxima!